E aí, eu sou o Léo, e antes de mais nada, eu queria que você já pensasse em uma coisa. Como é, ou como você imagina, Laugh Tale? Nós sempre falamos do Rei dos Piratas, na ilha final, no Tesouro One Piece, mas na prática, como é Laugh Tale? Você conseguiria explicar essa ilha pra mim, com qualquer pista que exista dentro do mangá? Até onde nós sabemos, esse é um lugar escondido, encontrado por 4 Road Poneglyphs que só o Rei dos Piratas chegou e encontrou um grande tesouro por lá. E no mais, não temos nem ideia de como geograficamente seria essa ilha, mas se eu te disser que a gente sabe sim, só não percebeu. E mais, e se isso na verdade esteve na nossa cara o tempo inteiro? E nesse vídeo você vai descobrir isso junto comigo, mas antes de mais nada, seja bem-vindo ao canal Supernovas. Como eu já disse, eu sou o Léo e vamos direto para esse vídeo. Na nossa comunidade ao redor do mundo existem diversas teorias, muitas delas malucas, mas é pra isso que as teorias servem, certo? E muitas dessas teorias já apontaram para a seguinte resposta a respeito de Laugh Tale, que é bem maluca, mas que vai fazer total sentido. Laugh Tale pode ser, na verdade, uma grande baleia. Eu sei que isso já é bem maluco só de ouvir, mas muitos grandes teóricos muito famosos já falaram sobre isso, como por exemplo o Yujiron, que é aquele japonês muito conhecido, e o próprio Ohara. Eu vou te dar 5 segundos para você pensar quantas vezes as baleias já apareceram e foram importantes na história de One Piece. Imagine que assim como eu, você conseguiu pensar em várias cenas, mas vamos para as mais importantes. E primeiro de tudo, eu queria começar com uma frase muito importante. As baleias cantam em antecipação com a chegada dos dois soberanos. A primeira figura de uma baleia que aparece pra gente é em Orange Town. Depois conhecemos a grande Laboon, que vai ser muito importante, mas eu vou comentar sobre ela mais à frente. Temos o Moby Dick, o grande navio do Barba Branca. Temos um cardume de baleias que salva Luffy junto com Jinbe em Impel Down. Depois do time skip na grande floresta do mar na Ilha dos Tritões, as baleias nos receberam e inclusive é lá onde aprendemos pela primeira vez sobre Joy Boy. Quando eles finalmente emergem do mar direto para o novo mundo, temos uma grande tempestade e um grande cardume de baleias que os levam até lá. E claro, também temos a grande figura da baleia em Zou que guarda o Road Poneglyph. Mas é claro que o mais importante para nós aqui nessa teoria é a Laboon. A grande baleia Laboon fica no Cabo dos Gêmeos sendo cuidada por Crocus. Como todos sabemos, ela tinha sido deixada pelos piratas Rumba, a mesma tripulação do Brook, e eles prometeram voltar um dia para vê-la. Ela tem uma forte ligação também com a música Sake de Binks. Luffy, sabendo dessa promessa, lutou contra ela e desenhou sua Jolly Roger na cabeça da baleia. Então pare para pensar. A nossa grande história na Grand Line começou com uma baleia. Ela também continuou no Novo Mundo, com um cardume de baleias. E no final, será que também não teremos outra baleia? Por toda a história somos acompanhados diversas vezes por essa figura, pela figura desse animal. Se pararmos para pensar no próprio globo do mundo de One Piece, ele é uma volta completa. E na primeira volta, nós temos justamente a Laboon recebendo qualquer um que chegue na Grand Line. Ah, e um detalhe importante, lembre-se da fala de Crocus. Parece que esse era o garoto que estávamos esperando, hein? Roger. Basicamente em One Piece temos uma história de uma volta completa, uma volta ao mundo por assim dizer. Eu quero que você se lembre agora de uma cena que acontece lá no arco de Jaya, na casa de Mobland Cricket. Quando Cricket conta que é descendente de Noland, o mentiroso, temos na casa dele um quadro de um esqueleto de uma baleia em um círculo perfeito. O que eu tô tentando dizer é que Laugh Tale seria basicamente o grande esqueleto de uma grande baleia que se tornou uma ilha. E vocês vão entender exatamente o porquê disso. Um detalhe muito interessante, Noland morreu como um mentiroso depois de ter encontrado uma grande ilha. E o Oda também faz essa referência a mentirosos com o Usopp, na figura do Pinóquio, já que ele tem aquele grande nariz. Então temos o mentiroso, que era o Noland, e também o nosso mentiroso Usopp, os dois representando o Pinóquio. E na história do Pinóquio, ele foi engolido por uma grande baleia chamada Monstro, certo? Guardem bem essa informação. A ideia de que esqueletos de animais colossais se tornam ilhas não é muito diferente daquilo que já vimos na história. Little Garden é um bom exemplo disso. E se a gente usar até um exemplo da cultura pop, temos aquele grande esqueleto que se tornou lugar nenhum em Guardiões da Galáxia. Mas onde mais você já ouviu falar que tudo isso é uma história engraçada e que um dia seremos apenas ossos? Exatamente, em Sake de Binks. Em uma capa colorida muito antiga do capítulo 152, temos uma imagem da tripulação do Chapéu de Palha, todos sentados em cima de um grande esqueleto de um animal, e olha só, eles estão tomando sake. A música Sake de Binks é uma promessa de que um dia dois grandes amigos dessa música vão se reencontrar, e nesse reencontro haverá muita festa. Só que mesmo que isso não aconteça, em total desesperança, não importa, já que um dia todos nós seremos apenas ossos.
Acontece que no final da música, há muitos anos atrás, lá em Thriller Bark, termina com a frase: afinal, a vida é um grande conto de risadas. Conto de risadas é nada mais nada menos que Laugh Tale. Eu acabei de citar Little Garden, que é uma ilha que se tornou uma ilha também com os ossos de feras colossais. Lá em Little Garden, os gigantes falam a seguinte frase: nós conseguimos ferir tudo nesse mundo, a gente só não consegue ferir a grande serpente vermelha. A grande serpente vermelha é uma alusão completa a Red Line, a volta completa do mundo. O quadro na casa de Cricket parece um esqueleto de uma baleia que dá a volta completa, um Ouroboros. Ouroboros é um tipo de imagem que representa uma serpente ou dragão ou fera do mar, que é um ciclo completo, o monstro que morde a sua própria cauda. Esse monstro que morde a própria cauda também é muito conhecido na mitologia nórdica, a mitologia que deu origem aos gigantes de Elbaf. E na mitologia nórdica existe Jormungand, a serpente do mundo que morde a própria cauda dando uma volta completa na árvore dos mundos. E ainda falando sobre história, existe um romance chamado Boca do Inferno. Essa Boca do Inferno representava na cultura medieval a entrada do inferno. A Grand Line é conhecida por muitos como o inferno, mas também como paraíso, tanto que a primeira metade é chamada paraíso. Roger então, ao chegar em Laugh Tale, chamou aquele lugar de conto engraçado, algo que remete muito à ideia de um paraíso. Só que além disso, ele poderia estar fazendo justamente referência à música Sake de Binks. E até mesmo o nome Laugh Tale é um trocadilho com o inglês. Laugh, que é risada, boca, e tale, que seria conto em inglês, mas que também rima com a palavra tail, que é cauda. Um bom exemplo disso é o mangá Fairy Tail. Traduzindo literalmente, ficaria algo como cauda de fada, mas ele também é uma rima com Fairy Tail, conto de fadas. E o último argumento que reforça muito essa ideia sobre a boca é o seguinte: Roger foi inspirado no pirata Olivier Levalser. Esse pirata da nossa história, e eu até me arrepio de contar essa história, é um pirata que encontrou um grande tesouro. Ele escondeu esse tesouro em uma ilha e no dia da sua execução ele jogou um criptograma no meio da multidão para que encontrassem o tesouro dele. Olhem esse criptograma e coloquem do lado de um poneglyph. Esse pirata é exatamente a história do Roger dentro do mundo de One Piece. Mas sabe como esse pirata era conhecido? Labuse, do francês a boca. O que restou de Jaya, onde mora Cricket? Somente a boca da caveira. Bom, eu não vou entrar muito em Jaya, senão a gente vai muito longe, então vamos voltar aqui pra teoria. Essa ideia de subverter tanto o nome que existe na música Sake de Binks, quanto o nome da própria ilha que o Roger encontrou, sendo esse trocadilho com a boca e com a cauda referenciando uma baleia, é muito apropriada pro homem que disse que queria virar o mundo de cabeça pra baixo, não acha? Oda também já fez referências a grandes serpentes dos mares, como na obra O Assassinato do Leviatã, nessa cena em que Luffy luta contra Kaido, que é nada mais nada menos que uma serpente dragão. E como eu falei anteriormente, o Oda já se inspirou em, por exemplo, Noé para criar a Arca Noa, em Laboon na história do Pinóquio. Mas existe outra baleia que ninguém comenta, a baleia de 52 Hz. A baleia azul. Opa, peraí, eu já não tinha citado um tal capítulo 152? Enfim, vamos continuando. Essa tal baleia foi descoberta em 89, e ela foi chamada assim porque a sua frequência, a frequência do seu som era de 52 Hz. Dessa forma, o seu som e a sua frequência não conseguia ser ouvido por outras baleias. Logo, essa baleia era muito solitária e foi nomeada como a baleia mais solitária do mundo. Até triste essa história. E essa história já foi referência em muitos filmes, inclusive tem uma música do BTS sobre isso. A história de Laugh Tale também parece ter sido inspirada nessa história. E afinal, qual seria a frequência e a música de Laugh Tale? É claro, a música de Laugh Tale seria Sake de Binks, inclusive é a citação final dessa música. E as baleias que vimos até agora interagindo com chapéus de palha sempre gostam dessa música em específico. Agora, sabe aquela melodia que cantamos na música Sake de Binks, Yo Ho Ho Ho, que também é a risada do Brook? Ho é o nome da baleia no qual o rei Neptune cavalga sobre ela. E sabe como se pronuncia baleia no japonês? Hoeru. Ho é a primeira sílaba da palavra. E por fim, a gente pode associar isso até mesmo ao grande e lendário All Blue. Existe um fenômeno no mar que é quando uma baleia morre. Quando essa baleia morre, o seu esqueleto fica no fundo do mar e diversas raças de vários peixes acabam criando um ecossistema ao redor desse esqueleto, já que vira praticamente uma fortaleza natural contra predadores. Se existe um animal tão grande quanto o Zunisha, que é capaz de carregar um país inteiro nas suas costas, por que esse também não poderia esconder uma ilha? E se existem diversas raças de peixes que ficam dentro desse esqueleto, guardando até mesmo aquela ilha, isso não parece com algo muito semelhante ao All Blue, o mar que tem todas as raças de peixes? Por fim, temos a grande história de dois companheiros que se separaram, um que ficou em solidão e acabou herdando o propósito do seu outro companheiro, guardando a sua última ilha com toda a sua história dentro de si, e a localização desse antigo companheiro, a baleia, acabou sendo guardada pelos Road Poneglyphs. O símbolo dessa baleia foi guardado em Zou, que é um dos lugares onde é encontrado justamente um Road Poneglyph, e que também é onde outra fera colossal guarda uma ilha. Ilha essa conectada aos Kozuki que criaram os Poneglyphs
Poneglyph, e Kozuki Oden foi justamente primeiro pro navio do Barba Branca, o soberano das baleias. O propósito de ser encontrada essa baleia e essa ilha, cumprindo a promessa de Sakeed Binks de uma baleia solitária que perdeu seu companheiro, me remete muito a uma frase que a gente em Skype pelo líder dos Chandorianos: a nossa voz ecoa em silêncio, justamente como a voz da baleia 52 Hz, que era uma voz que não era ouvida por outras baleias. Não é muito curioso que a primeira baleia qual o Luffy encontra tem toda essa promessa, todo esse significado, com a música Sakeed Binks e os piratas Rumba por trás, e mais, Crocus, que vive também dentro da Labum, numa ilha que ele criou pra si dentro da barriga dela. É como se tudo se encaixasse, né? Ou toda essa ideia e toda essa teoria pode ser só uma grande viagem. Mas de qualquer forma, eu queria deixar por último uma cena muito legal que acontece no capítulo 105, justamente quando o Luffy tá com o Crocus falando sobre a ilha final. O Luffy tá comendo justamente um esqueleto de um peixe. E é nesse momento que o Luffy promete que um dia ele vai chegar em Laugh Tale. Dentro da floresta do mar, com todas as baleias ao redor da Robin, ela se pergunta: afinal de contas, quem foi você, Joy Boy? E a gente ainda vai falar muito sobre esse cara, mas isso é uma história para outro vídeo. Por fim, eu queria deixar os créditos e um agradecimento especial ao Straw Hat UFO, que trouxe essa teoria no Twitter dele. Deixem seu like por lá e deem uma conferida também. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar seu like nesse vídeo se você curtiu. Também confere a nossa descrição com o @canal Supernovas, que é o nosso Instagram, onde você pode mandar sua pergunta pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Mais uma vez, obrigado e valeu!